Ok. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior, aos nossos benfeitores, aos mentores da nossa casa, a Jesus, nosso querido mestre, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, Criador, amoroso, bondoso, cheio de graça. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa plataforma digital para esse estudo do livro de André Luiz, Mensageiros da Luz. Agradecemos a esses ensinamentos que André, através de Chico, nos traz, que sempre enriquece as nossas vidas, enriquece os nossos conhecimentos, abrem os nossos entendimentos para as realidades do mundo espiritual. Pedimos para que os mentores dessa casa, os espíritos benfeitores, estejam acompanhando aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco presente durante esse estudo, e para todos aqueles outros que irão posteriormente assistir a gravação desse estudo, eles possam também receber a intuição do entendimento e da compreensão daquilo que iremos estudar agora. Dessa maneira, com sentimento de gratidão e humildade, pedimos então autorização para começarmos mais esse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, essa semana, nós vamos continuar a partir do capítulo 3, né? Na semana passada, nós fizemos o capítulo 2 dos Missionários da Luz, e foi um estudo bastante intenso, né? Porque foi sobre a epífise, sobre a glândula pineal, e mandei lá alguns vídeos, não sei se vocês tiveram a possibilidade de assistir, do Dr. Sérgio de Oliveira, que foi, assim, bastante esclarecedor. Ele fala bastante sobre a glândula pineal e a conexão com o plano espiritual, né, e ele até mostra várias fotos da glândula pineal, e como um resumo do capítulo passado também, nós vemos que a glândula pineal ela segrega hormônios, né? E tem funções espirituais também. As funções espirituais dessa glândula são trazidas nesse ensinamento espírita, né? E tem um potencial magnético controlador das glândulas genitais também. Ela atua como poderosa usina, segregando unidades, forças nas energias geradoras, e é, sobretudo, a glândula da vida espiritual do homem encarnado. Então, hoje a gente, se todo mundo tiver ok, a gente pode ir para o terceiro capítulo, que é o desenvolvimento mediúnico. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre o estudo da semana passada, antes da gente começar esse, ou se podemos seguir. Tudo ok? Então, eu vou fazer Pra mim tá ok. Eu vou fazer o share, então, do livro. Dá-me só um segundinho. Estou a ler o que tenho perdido, por isso todo. Tá bom. Só colocar aqui, dá só um segundo. Vocês conseguem ver? Conseguimos. Dá para ver, sim. Peraí só um segundinho. Aqui. Então, eu vou ler essa parte, depois eu passo a bola para outra pessoa, tá bem? Então, desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação.
Hoje à noite, disse meu devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muitos serviços de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se deles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Alguém quer comentar essa página antes da gente prosseguir? Eu acho aqui bastante interessante quando ele dá essa atenção aqui nisso do falarmos muito, mas fazermos pouco aquilo que falamos, né? Que ele coloca aqui, há sempre, entre os homens, há um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então, bastante interessante ver essa perspectiva do plano espiritual sobre aos espíritos, a nós aqui encarnados, né? E o quão importante também para nós que estamos cada dia mais estudando e aprendendo sobre o espiritismo, aprendendo sobre nossas emoções, né, as nossas sombras, os nossos strengths também, aquilo que a gente já conseguiu desenvolver moralmente e intelectualmente, e da necessidade da gente estar usando cada vez mais, né? Então, prosseguindo, se alguém quiser falar, só me interrompe, tá bom? Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor, a dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Discorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentados que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação, a psicofonia, né? Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas
perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente a algo luminoso. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas férias microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faína de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sobre os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamamos-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto, quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Então, antes da gente ir para esse outro médium, né, vamos comentar um pouquinho desse. Dá-me só um segundinho, por favor.
Oi, desculpem. Alguém quer comentar sobre essa parte até aqui, esse capítulo até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Não precisem ficar com vergonha só porque está gravando. Eu quero fazer um comentário que eu achei, assim, muito interessante essa capítulo até agora, o que nós temos lido, e mostra-nos o quão importante que é para a pessoa que quer, não para nós todos, né? Não só para a pessoa que quer desenvolver a mediunidade. Isso é importante para nós todos. Mas para aquele trabalhador que quer desenvolver a mediunidade e trabalhar juntamente com o plano espiritual, a importância que é da forma íntima, né, de trabalharmos as nossas vaidades, as nossas fraquezas, né? Porque, como Alexandre disse, nós não podemos cair no erro de achar que certas coisas estão desligadas, né? Estão desconectadas da vida espiritual, né? Ou da prática espiritual, né? Porque é o mesmo que acharmos que tudo bem sermos uma pessoa dentro do centro espírita e outra do lado de fora, né? Quer dizer, eu vou para o centro espírita, eu faço as minhas preces, eu tomo o passe, né? Eu concordo com tudo que está sendo dito lá, mas chega na altura do carnaval, eu vou pular o carnaval e esqueço de tudo, né? Esqueço dos ensinamentos, esqueço né, de me vigiar e me entrego aos excessos, né? De todas as maneiras, né? Excessos de todas as maneiras. E depois volto, né? Para poder continuar, por exemplo, né, no trabalho ou com as minhas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. E é disso que Alexandre nos fala, né, dessa nossa, de termos atenção às nossas atitudes, a nossa conduta, né? E como nós já temos estudado, muitas das vezes o que nos falta é vigiar, é a vigia, né, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, e a falta talvez de um pouco de oração, de pedir ajuda, né? Porque a gente sabe, nós somos falhos, né? Nós todos somos humanos, nós somos falhos, nós sentimos, né, as tentações da carne, nesse caso, né, no caso desse irmão, e, e não é errado pedir ajuda, né? Fazer uma oração, pedir forças, pedir capacidade para vencermos a nós mesmos, porque nós somos eu vejo, né? Na minha opinião, que eu sou o meu maior inimigo, né? Eu tenho que aprender a ser mais forte do que mim mesmo, né? No que toca as fraquezas, né? Nas minhas próprias fraquezas. Então, achei muito, muito educativo, inspirador, né? E essa passagem do livro, né? Recobrando essa nossa atenção. Obrigada. Acho que a palavra, né? Você usou a palavra do exagero, né? Eu acho que é isso, é encontrar o equilíbrio, né? De tudo, muito de qualquer coisa traz consequências, né? Nos faz mal. Até a água demais nos faz mal. Então, são esses exageros, né, que nós acabamos nos deixando levar. Não podemos nos esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos, então, muitas dessas tendências nós já trazemos de outras reencarnações, não é? Não só da anterior a essa, mas às vezes de muitas outras ainda estamos tentando se corrigir, não é? E é claro que hoje nós somos bem melhor do que nós fomos ontem, e isso já é um grande ganho, mas é tão importante que a gente realmente, como você disse, se mantenha vigilante, não é? Você falou do carnaval, o carnaval não tem nada demais, o que é o demais é qual é a mentalidade que nós vamos para o carnaval, não é? Será que a gente vai lá, no meio daquela povo alegre,
tocando música, cantando, dançando, com a intenção de nos estarmos num ambiente assim, ou vamos com a intenção de conseguir alguém para ter um sexo hoje à noite, na outra noite, outro alguém, ou seja, tratando o sexo, tratando o próprio corpo, sem respeito nenhum. Então, esse é o aspecto, né, do exagero aqui, da falta de respeito, do levar o sexo como algo separado do espírito, como uma coisa só completamente carnal, né, da matéria, e não é isso que ele está falando aqui, não é isso que nós aprendemos, né? Então, é o respeito até a si mesmo, o respeito ao outro, a lembrar das energias que são trocadas, não é? E trabalharmos cada vez mais para conseguir esse equilíbrio, esse meio termo, e nos lembrarmos que da mesma forma que tudo do nosso corpo está ligado ao nosso espírito, ao perispírito, tudo que fazemos, nós vibramos naquela onda também, não é? Então, na terça-feira, por exemplo, no estudo mediúnico, nós temos estudado sobre o vampirismo, e ele fala aqui sobre o vampirismo, um tipo de obsessão, e se a gente está vibrando naquele campo, esses são os amigos e irmãos que vão estar andando com a gente, não é? Que vão estar procurando a nossa energia vital enquanto estamos vibrando nesse desvario, não é? Da sexualidade. Então, é preciso tomar realmente muita atenção para podermos, né, nos equilibrar, não só no aspecto do sexo, acredito que ele vai falar de outros aspectos aqui, não é? Mas no exagero em geral, na falta de respeito a si mesmo em geral, né? Alguém mais gostaria de comentar? Não? Vou prosseguir, então. Tudo bem. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começava a fazer-lhe sentir nas paredes do esôfago. Manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se, vorazes, ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Uma aula aí de anatomia para nós, né? E o quão interessante é essa visão espiritual, né? Nós aqui não vemos nada disso, né? Mas o quão interessante é ouvir esse lado do que acontece conosco, né? Ele passou ali no caso anterior do outro médium que estava tentando se desenvolver, aquelas larvas nos órgãos genitais, e aqui ele está passando nesse médium que abusava do álcool, né? Todo esses monstrinhos, nem sei que palavra que ele usou aqui, deixa eu ver aqui, figuras horripilantes, né? Toda a anatomia ali do fígado, né? Do estômago também, mas aqui estava a se acumular ali no fígado. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anomalias menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital.
Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Então, ele está falando aqui até da parte genética, né? E de toda aqui essa criação de novos, quando ele fala aqui, desculpa, aqui mais presente, deixa eu ver aqui onde está. Então, ele está falando de hormônios, ele está falando do bone marrow, como é que é bone marrow em português? Da criação de novas células vermelhas, né? E da parte genética também. Então, ele está indo aqui em mais detalhes, há muito mais do que acontecia do que o Alexandre conseguia ver, né? Do que o André Luiz, desculpa. Debalde trabalhava os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grandes números de néfrons. Os pâncreas, viciado, não entende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo, e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade, tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderaram de mim. E é aqui que a gente vê, quando a gente fala do suicídio involuntário, né? Porque olha isso que está acontecendo com o corpo desse médium, que aconteceu com o corpo do outro médium devido à sexualidade, e o quanto nós reduzimos o nosso fluido vital, o tempo que a gente teria para passar na Terra pelas nossas ações, né? E acaba desencarnando mais cedo. Eu também estou assombrada, né, de ver o efeito do álcool no organismo todo, né? Não sabia que era tão amplo esse efeito, que abrangia tantos outros órgãos assim, dessa forma. É assustador, assustador. E eu chego a sentir muita pena das pessoas que bebem com frequência, e não precisa nem ser alcoólatra, pessoas que têm o hábito de beber assim toda semana, né? No happy hour, tal. É inocente, né? Sem saber, não tem a menor ideia do mal que eles estão ali, cada vez que eles engolem uma porção de álcool, o mal que eles estão provocando ao organismo, né? Eu sinto pena de pensar nisso, em tudo isso que foi descrito aqui, saber que tanta gente não tem essa ideia, né? Nem de uma quinta parte do mal que eles estão se fazendo. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Acho que agora ele vai falar de outra médium, né? Após examiná-la, atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, que desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles,
divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se lhe agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Então, aqui agora a gente está vendo o excesso da comida, né? A gente viu os desvarios do sexo, o excesso do álcool, e agora a gente está vendo o excesso da alimentação. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada enganalou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espírita, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuava a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e o outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva, sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Antes de continuar aqui, eu queria comentar, eu achei, assim, muito esclarecedor do Alexandre, que ele está aqui falando com o André, e dá-nos muito, muito a pensar, não é? Porque aqui, mais uma vez, ele está falando da necessidade de nós limparmos o vaso. O que é isso? Da nossa renovação, né? Da nossa reforma íntima. Parece uma palavra muito simples, mas a gente sabe que é algo tão complicado, tão trabalhoso, mas isso é o desenvolvimento da mediunidade, é a reforma íntima de cada um. Lá no começo desse capítulo, ele fala
de que falamos muito e agimos pouco, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Esse é o maior foco da mediunidade, é a reforma íntima. E é para todos, não é só para aquele que trabalha no centro espírita, não é só para aquele que quer desenvolver a mediunidade, não é só para aquele que é espírita, é para todos nós, né? Todos nós precisamos achar esse caminho do meio, né? E eu gosto aqui que ele coloca também a importância de nós percebermos que a gente não está aqui falando que é proibido fazer sexo, que é proibido beber, que é proibido comer, não é? Então, ele coloca aqui bem claro que é preciso encontrar o caminho do meio, é preciso encontrar o equilíbrio, é preciso perceber o valor do sexo, não é? Ele coloca aqui, olha, atender a santificada missão do sexo, não é? Nós já não somos animais, né? Nós já somos homens racionais, nós não precisamos viver do instinto. Então, é aprender também a controlar os nossos impulsos, os nossos instintos, né? E depois ele coloca usar um aperitivo comum, ele está falando do álcool, fazer boa refeição, boa refeição, uma refeição equilibrada, saudável, né? De modo algum significa desvios espirituais. E aí ele vem aqui, mais uma vez, chamar a atenção de que o desvio espiritual aqui é o excesso, né? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes de eu continuar, ou pode continuar. Tudo bem? Eu gostaria de dizer uma coisa. Deixa eu só voltar só na outra página, por favor. Aí, The Bottleneck. Achei muito interessante, e volto mais uma vez a tocar nessa tecla, quando ele fala, né, que muitas pessoas dividem a matéria e o espírito, né? Coloca uma de cada lado. Não, isso é matéria, isso é espírito. Hoje eu vou ser, né, um bom espírita porque eu vou me dedicar às coisas do espírito. Amanhã eu vou me dedicar só, né, às coisas da carne, me entregar aos excessos, né? E ele diz aqui que eles, né, enquanto espíritos e estudantes, né, ainda eles não conseguem identificar as fronteiras entre um e o outro. Ou seja, corpo e espírito estão integrados, né, se sobressaem e interagem tão intrinsecamente, né, que não tem como, né, separar um do outro, o corpo do espírito. Não posso dizer, agora eu vou, né, esquecer de trabalhar as coisas espirituais, eu vou só, né, me dedicar às coisas da carne, e vice-versa. Não tem como a gente fazer isso, né? Então, por isso que, e pegando o que a Thais falou, temos que trabalhar no todo, né? E como é que a gente trabalhar no todo? É através da reforma íntima. Então, para mim, esse capítulo, especificamente, né, apesar de, ele trata de várias coisas, né, da mediunidade, por exemplo, é um dos pontos, né, a questão do espiritismo, de ser a mensagem do Cristo redivivo, mas também fala da nossa responsabilidade em trabalhar a nossa reforma íntima, e isso, para mim, é o que tem sido, assim, mais, sabe, uma coisa que tenho refletido muito ultimamente, né? Bom, a gente reflete sempre, né? E tentar executar é o mais difícil às vezes, né? E aí daí é que vem a ação em forma de gotas de nós, né? Que nos dizemos espíritas e nos dizemos trabalhadores, mas foi como a Thais disse, às vezes falamos muito e fazemos pouco. E então acho que uma das coisas que nós definitivamente podemos continuar refletindo através desse capítulo é na questão da reforma íntima, do nosso próprio melhoramento, de trabalharmos, né, em nós mesmos e na nossa autorreflexão. Acho que o importante aqui é o perceber que somos um, né, somos corpo e espírito, não há essa separação, perceber que ninguém vai ser perfeito numa reencarnação, ninguém vai conseguir arrumar tudo numa reencarnação, mas é a intenção que conta, não é? A gente estuda, a gente aprende, e nós colocando em ação aquilo que a gente está estudando e aprendendo, o melhor que a gente pode, né? Vamos
acabar cedendo muitas vezes, mas outras vezes vamos conseguir não ceder. E é essa intenção, esse esforço que conta, não é? Não é para que a gente se sinta culpado, nossa, eu fiz isso de novo, e eu sei melhor que isso, lá estou eu fazendo isso de novo, não é? Mas a gente está ali, a gente está se esforçando, a gente está vigiante, a gente está orando, a gente está estudando para aprender, entender cada vez mais, e é isso que conta, né? Então, vamos continuar aqui. Exclamei, e por que motivo não dizer tudo isto aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Isso é André, né? Adoro os comentários do André. Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Competemo-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, como a autoeducação sistemática e perseverante. Executam-se, porém, essas ilusões infantis. São boas companheiras de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de conhecimento, pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignoras de ontem constituem a humanidade de hoje, de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Lindíssimo esse fim, porque aqui vem, mais uma vez, dizer, nos acalmar, não é? Aqui, no sentido de, nós somos ainda muito infantis espiritualmente falando, mas nós estamos crescendo e a gente vai chegar lá, né? A gente vai... com esforço, com perseverança, como ele fala aqui, e com a proteção do plano espiritual, né? Cada um devido às suas obras, com o mérito de cada um, a gente vai chegando lá. Então, para a gente, embora esses estudos sejam bastante intensos, às vezes parece que está só focando na sombra, mas não é isso. Ele está focando também no nosso desenvolvimento. Ele fala que, olha, as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Nós já evoluímos e já evoluímos muito, não é? Claro, ainda nós temos muito para evoluir, mas nós também temos que celebrar aonde também já chegamos, né? E continuar perseverando com vontade e cientes, certos da proteção do plano espiritual, né? Uhum. Achei interessante aqui, logo no final, né, porque, pronto, nós estamos olhando esses irmãos, né, irmãs, que estão numa reunião mediúnica, num centro espírita, né, e achei muito confortador, como a Thais falou, o desfecho, porque aqui diz, né, por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Olha que mensagem confortadora, né? Porque realmente eles têm os desvios deles, mas eles estão tentando, né? Eles ainda estão tentando. Há muita gente que nem tentar tenta, né? Eles estão tentando. E o plano espiritual vê isso também, né? O nosso esforço, a nossa vontade,
né? Mesmo dentro das nossas falhas, mesmo dentro das nossas quedas, né? Eles ainda veem isso e nos dizem, porque tudo, como nós já sabemos, já temos estudado, tudo é sintonia, né? É o pensamento. Não, se atraímos os excessos e espíritos, né, de baixa envergadura, é porque naquele momento nós estamos, né, antenados e conectados com esses espíritos, né? Mas mesmo assim, estando nessa conexão, os espíritos superiores, benfeitores, ainda nos dizem, nos ajudam, né? Que apesar de estarmos vacilantes na senda, eles tudo fazem para nos defender contra as perigosas malhas do vampirismo, ou seja, a obsessão, né? Que é uma coisa que nós também temos estudado, né? Nos estudos de terça-feira, e olha que engraçado, né? Dois livros diferentes, né? E que falam, que apontam no mesmo tempo a mesma questão, o assunto, né? Então, E o próximo capítulo. E o próximo capítulo já vai entrar no vampirismo, como temos visto aqui agora. Então, acho isso fantástico, né? Que mostra, mais uma vez, da graça e da misericórdia, né? Não só de Deus, mas também do amor que os nossos espíritos benfeitores têm para conosco. Paciência também, né? A grande paciência, né? É. Verdade. Mas é que também esses espíritos, esses mentores, eles têm plena consciência de que outrora eles também já fizeram assim, já foram assim, né? Porque toda vez que quando a gente vai julgar, né, se a gente pensar, eu já posso ter feito isso, eu já fui assim, já errei dessa forma, aí a gente fica com vergonha de julgar. Eu estou aplicando esse conceito aí para mim, eu estou tentando, né? Claro que eu não sou perfeita, mas eu estou tentando, toda vez que eu vou pensar em julgar alguém, até no pensamento, da minha família, qualquer pessoa, eu penso, não, mas eu também já posso ter feito. E nessa hora eu consigo, com esse pensamento, com essa técnicazinha aí, me frear de julgar a pessoa. Então, se eu consigo fazer isso, eu que estou tentando, imagina os espíritos benfeitores, né? Que sabem das encarnações anteriores, de como eles viviam na Terra, tal. Verdade. Mas é muito, como vocês falaram, muito reconfortante saber que, apesar de todas as falhas, de todos os erros, eles tentam, né, ainda nos proteger dos vampiros, né, dos obsessores, ainda tentam nos livrar. Sim. Sim, como você falou e bem falado, Alex, esses estudos é para reflexão própria, né? Uhum. Não é para a gente ficar pensando, nossa, minha mãe devia estar ouvindo isso, meu irmão, meu marido, né, meu filho. É para a gente levar, tomar para a gente. E realmente é um exercício bastante importante isso que você falou, né? Antes de eu falar de alguém, peraí um pouquinho, porque pode ser que eu já tenha feito isso, ou que até eu ainda faço e não estou nem vigilante o suficiente para perceber, né? Uhum. Então, realmente é um exercício bastante importante e mais uma vez a gente cai na vigilância, porque para a gente conseguir fazer um exercício desse, nós temos que estar vigilante para poder fazer esse exercício antes de julgar, né? Antes do pensar, né? E se você tentar, tem acontecido muito comigo, toda vez que você pensa em julgar, por exemplo, essa semana minha mãe fez um comentário e eu pensei, julguei a minha prima, né? E imediatamente eu encontrei uma situação do passado, não idêntica, mas bem parecida, que eu fiz a mesma coisa. E aí, todas as vezes que você procura, você vai encontrar. Às vezes não é idêntico, mas é no mesmo estilo, mesmo caminho, que você se comportou da mesma forma, em maior ou menor escala. E às vezes, se não encontrar nessa vida, quem é que sabe se não fizemos na outra? Então é preciso ter muita tolerância, muita paciência, né? Com o outro, porque ninguém sabe os caminhos que a gente já passou, né? Ninguém. Deus sabe o caminho que nós passamos, nós é que não lembramos, com a graça de Deus. Já visto que na comunicação que a gente recebeu no domingo,
de um espírito, ele disse, como se eu não conhecesse vocês todos do passado. É. Né? A gente já aprontou muito por aí. Ai, meu Deus. A vergonha. Eliane, tudo bem? Sim. Sim, estou tentando ouvir com atenção, mas não tenho assim muito para comentar. Não tenho assim, acho que sim, acho que faz sentido. Tudo o que vocês disseram é exatamente. Estão no bom caminho. Estamos no bom caminho. Aqui também. Tá bom. Eu acho que não vale a pena começar um outro capítulo, porque a gente só tem 9 minutos, né? E o capítulo 4 é sobre o vampirismo, eu tenho certeza que vai ter bastante para a gente refletir, para a gente discutir, e fora que Nossa, são é bastante. comprido, eu estou passando aqui as páginas, são umas 5 páginas, né? Então, a gente deixa isso para a semana que vem, e a gente vai lendo e discutindo página por página, para não perder também, porque é um assunto, assim, bastante interessante e complexo, né? Então, a gente pode, se ninguém mais quiser comentar alguma coisa, a gente pode ficar por aqui, né? Ok? Então, vamos fazer a prece para a gente encerrar. Eu posso fazer a prece, vamos então fechando os nossos olhos, e num só pensamento, elevando toda a gratidão, todo o amor a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, e a Jesus, nosso querido mestre, irmão, gratos, imensamente gratos que somos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa plataforma, aprendendo um pouquinho mais, refletindo sobre esses ensinamentos que nos foi deixado pelo nosso querido Chico e por nosso irmão André Luiz, aprendendo um pouquinho mais da nossa casa, o plano espiritual, para onde todos nós um dia voltaremos. Agradecendo também aos nossos mentores, aos mentores deste grupo de estudo, por tanta paciência, pelo amor, por estar sempre conosco, nos intuindo, nos protegendo, por nunca desistirem de nós. Agradecemos também aos nossos irmãos encarnados, que vão estar nos acompanhando neste estudo, depois assistindo o vídeo, e também aos nossos irmãos desencarnados, que se encontram presentes, aprendendo conosco, nos intuindo também, e cheios de gratidão em nossos corações, que possamos emanar muito amor aos nossos irmãos que necessitam de consolo, de amparo neste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. A todos esses irmãos que se encontram em momentos difíceis, em momentos de provas e tribulações, em momentos de desespero, de confusão, de desengano, que eles possam receber essa vibração de amor que emanamos e que ela possa ser amplificada pelos espíritos de luz, nos enviando consolo e paz e esperança, sabendo que tudo passa e que tudo é parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, para o nosso aprendizado. E que Jesus, que Deus, nunca nos abandona e que ninguém é deixado para trás. E assim,
com o coração cheio de amor, de gratidão, de esperança. Pedimos a permissão para encerrarmos esse estudo dessa noite e que possamos nos encontrar novamente na semana que vem para estudar um pouco mais, refletirmos e que possamos no nosso dia a dia colocarmos em prática, pouco a pouco, tudo isso que estamos aprendendo. Que assim seja, Senhor. Amém. Bom, deixa eu só aqui parar a gravação.